Bom dia! Vou aguardar aqui um pouquinho o pessoal entrar. Essa live está sendo mais uma das lives surpresa. Vamos ver quem vai entrar para a gente conversar hoje sobre alguns assuntos muito interessantes, muito importantes aí. E como ela é uma live sem avisar, uma live surpresa, a gente vai esperar as pessoas entrarem, né? Para a gente começar a conversar sobre o assunto de hoje. Ok? Vou guardar um pouquinho. Estamos ajustando aqui a câmera, dando uma olhadinha na luz, na questão da ventilação, que é importante, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. Como perceber as nossas questões internas. O que pode ser sintoma? O que você pode estar sentindo que de repente é algo que você pode mudar, mas que nem sabia que podia, né? Então, vamos dando um tempinho aqui. Sejam bem-vindos o pessoal que está entrando. Vamos lá. Vamos esperar o público, o pessoal que está chegando agora. A gente vai falar hoje sobre questões de insights, sintomas. O que é um sintoma? O que você pode estar sentindo e não saber que pode ser um sintoma emocional, né? Que pode estar trazendo aí algumas questões na tua vida, algum sofrimento, que pode estar gerando aí algumas questões da tua vida e você não sabe que isso tem um fundamento de existir aí na tua história, né? Oi, bom dia para quem está chegando. Nós estamos começando aqui mais essa live surpresa, sem avisar ninguém, assim, uma live de supetão. E hoje a gente vem falar sobre sintomas. O que são sintomas emocionais, psíquicos, para você compreender o que pode estar aí incomodando a tua história, travando o que você quer fazer, o fluir da tua vida, o que pode estar gerando, por exemplo, ansiedade, insônia, gerando dores no teu corpo, né? Como que isso funciona e por que isso acontece na vida de todo mundo? Ninguém é imune a isso. Mas o importante, e aqui a gente precisa frisar isso, é que muito poucas pessoas se dão conta, né, que às vezes aquele problema que a gente leva para uma questão mais física, né, que a gente procura tomar remédio, ir no médico para resolver, pode não ser da área do corpo, mas está se manifestando no corpo. Agora mais cedo, liguei o rádio, né, tomando café, e ouvi uma pessoa, né, o locutor falando sobre, toda a rádio quase sempre de manhã tem uma mensagem, né, e esse locutor estava falando justamente da mensagem do dia, falando sobre ver a vida, reparar na natureza, ver o quanto tudo é maravilhoso, belo, perfeito, quanto a gente tem motivos para ser feliz, para agradecer, para querer vibrar numa energia positiva e deixar tudo que é negativo de lado e se dar conta que esse negativismo não é bom para a gente, que a gente pode mudar e toda aquela situação. E aí eu pergunto para vocês, quantos de vocês já escutaram isso pelo menos uma vez na vida? Esse conselho de deixar as coisas ruins de lado, focar no que é positivo,
agradecer por tudo que é bom, por tudo que é belo e maravilhoso. Quantos de vocês que estão aí ouvindo agora e talvez depois no YouTube já passaram por essa situação de alguém dizer, mas deixa disso, vamos pensar no que é bom, vamos ver, olha quanta coisa maravilhosa tem na vida, vamos deixar essa tristeza de lado, vamos focar só no que é bom. Alguém de vocês aí já passou por isso? Se quiser responder aí no chat, gente, fique bem à vontade, que é bem importante essa interação, tá bom? E aí eu digo assim, pois bem, praticamente todo mundo já passou por isso, né? E aqui eu não tô para ensinar vocês uma receita. Por quê? Porque tudo tem um preço a ser pago. E eu não falo de dinheiro, gente. Eu falo de tempo, de dedicação, de querer, né? E esse é o preço que é preciso pagar para a gente de repente conseguir mudar aquela chavinha dessa mensagem positiva. Porque quando a gente escuta isso, quantos de vocês já tentaram fazer, né? Por exemplo, vou parar de pensar em coisas tristes. Eu vou deixar a minha tristeza de lado. Tudo tão lindo mesmo. Por que eu não consigo ver tudo como lindo, né? Por que para mim é tão difícil e eu tento e não consigo, né? Aí eu pergunto para vocês, será que é tão fácil assim dizer, eu vou deixar tudo que é ruim de lado e vou focar só no que é positivo e as coisas vão fluir para mim a partir de agora? Será que é só assim? Será que basta isso para as coisas começarem a ficar bem aqui dentro de mim? Aqui dentro de vocês? Ou é preciso algo que a gente não sabe de onde tirar? Porque algumas pessoas já chegaram nesse ponto, porque elas pagaram o preço. E o que eu digo com pagar o preço? É a responsabilização. Primeira coisa, se vocês estão aqui nessa live, já tem um desejo de sair desse lugar. Já tem o primeiro passo aqui dentro dizendo, chega, eu quero saber o que fazer para não sentir tudo isso que eu sinto. Para não adoecer, para não viver com dor, para minha saúde física estar bem e a minha emocional também. Para que meu sono seja tranquilo, se você tiver problema de insônia, para eu não ficar tão ansiosa, para eu não sofrer por antecedente. Quem aí tem problema de perua de Natal, vamos dizer assim, sofrer de véspera, né? Vou fazer tal coisa, semana que vem, daqui um mês eu já fico sofrendo agora. Né? Já fico cultivando aquela coisa interna que faz com que eu fique pior do que me ajude, né? Quantas vezes à noite a pessoa não consegue dormir porque fica ali ruminando e os problemas ficam bem maiores. Por que a gente tem pesadelos de noite, né? E aqui entra a interpretação do sonho do Freud, né? Que é um veículo muito importante para a gente entender as questões internas de cada um, né? Por que às vezes a pessoa não consegue dormir, tem pesadelos, fica ali em vigília, né? Eu digo vigília quando não consegue dormir e tudo parece maior, os problemas parecem que ficam maiores, mais assustadores, porque aí de noite tudo fica escuro, né? E a gente parece que está dentro daquela escuridão e aquilo parece que vai clarear como o dia. Mas será que isso tem a ver mesmo com dia e noite? Ou tem a ver com algo aqui dentro da gente, né? Aqui dentro que tá difícil de enxergar diferente. E aí eu coloco um outro exemplo bem prático. Quando eu era menina, eu morei sempre no interior, né? Ainda moro no interior boa parte da minha semana, que eu gosto muito, é algo que é meu e que eu escolho, né? Então lá no interior
a gente tinha cavalo, né? E lidava com meu pai, minha família, meus irmãos, eles lidavam com a terra, né? Eram agricultores e naquele tempo era ainda tinha máquinas, mas um pouco antes disso a gente levava o cavalo, né, para lidar. E o cavalo ele precisa de uns acessórios para poder puxar aquele arado, né? Então o que que a gente coloca no cavalo? A gente coloca um negócio no corpo para que ele consiga puxar o implemento, mas também precisa colocar algo no rosto dele para que ele não se distraia, né? Senão ele vai ficar olhando o tempo todo para o lado, vai ver um capinzinho aqui, outro ali, em vez dele se concentrar no trabalho, ele vai se distrair, porque é o instinto, né, de todo ser. Então, o que o homem inventou? A gente chama de cabresto, né? Ele tem um negócio aqui do lado do olho, e aí ele não consegue ver para o lado, né? Fica assim. E normalmente na nossa vida é o que acontece. Só que a gente não sabe que tá usando esse meio, né? De não conseguir olhar para o lado. Você vê sempre aquele caminho. Aí a gente vê tudo triste, tudo difícil, tudo mais assustador, tudo mais ansioso. E aí, o que que entra? Entra essa questão de por que a gente vê as coisas assim. Por que a gente não consegue tirar esse acessório, se a gente nem sabe que está usando? Porque é um modo de funcionar. E o que é o modo de funcionar? É um modo como a gente aprendeu ao longo da nossa vida e também com o nosso modo de ser, né? Às vezes pessoas mais calmas não têm tanto problema de ansiedade, porque dentro delas a própria natureza já diz essa calmaria. Mas então, é isso que eu quero levantar hoje aqui para vocês, para prestarem atenção que muitas vezes a gente vê as coisas difíceis, não é porque a gente não quer ver mais fácil, não é porque a gente só foca no negativo, não é porque a gente quer ter insônia, porque a gente quer ficar doente, porque a gente só está vivendo uma tristeza grande e não consegue tirar ela dali. E não é só dizer, eu vou tirar, eu vou escolher, vou colocar lá do lado, jogar fora e tá tudo bem. Não é assim. Como cavalo, o animal, um exemplo assim, espero que vocês entendam isso, a comparação de não conseguir ver para o lado. Mas ele não sabe que ele está usando aquilo. E se souber, ele não tem consciência do que para que serve, né? E da onde isso vem na história de cada um, né? Por que cada um desenvolve ou não esse olhar ali focado naquela única direção? Porque diz da história de cada um. Então não basta só eu escolher, eu vou tirar isso do meu caminho, eu não quero mais. Por isso que não funciona, porque são coisas que estão lá no nosso inconsciente, no nosso modo de funcionar, sabe, na regulagem do nosso ser. E toda regulagem tem um modo de regular de outra forma, né? Porque quando a gente está vendo as coisas muito negativas, será que não é quase como o volume do rádio? Que eu coloco lá muito alto e aquilo me atrapalha, me incomoda? É bom ouvir música, mas depende com quem você está conversando, por exemplo, aquilo se torna um ruído. E muitas vezes o ruído a gente não sabe de onde vem, né? E não sabe como fazer para diminuir isso. E aí que entra essa questão que eu comecei a falar lá no comecinho da live. De estar aqui já é o primeiro passo. Já tem sabe aquela vontade de dizer, opa, eu quero sair desse lugar, eu quero fazer algo diferente, só que eu não sei como. Então eu vou buscar. Isso é uma busca, isso diz do desejo de cada um, de fazer algo diferente, de querer mudar. Não é só dizer, eu vou jogar fora, porque não se joga fora assim. Como que o cavalo, ele também não vai tirar aquele ariame, aquela viseira sozinho. Ele tem que esperar que alguém tire. Mas é aí que entra a zona de conforto.
Quantos de vocês aí do outro lado estão esperando que alguém tire as pedras do caminho de vocês? Né? Isso é bem difícil da gente olhar e ver, mas é o primeiro passo. E aí que entra, não há uma receita que funcione para todo mundo. Por isso que cada um precisa dar os seus próprios passos em busca daquilo, porque a viseira está em cada um. A minha viseira é só minha, só da Neide. Então, se eu não tivesse lá atrás, alguns anos, visto que eu estava vendo as coisas com muita dificuldade, eu estaria aqui hoje tentando mostrar para vocês que eu me importo com a vida das pessoas e que sim, existem modos mais fáceis de viver. Fáceis que eu digo, de não precisar olhar tudo monstruosamente, de não precisar adoecer para a gente perceber que tem alguma coisa errada, né? Às vezes a gente chega lá naquele ponto assim mais difícil da vida para se mover, para sair daquele lugar de incômodo, de ansiedade. Por exemplo, alguém que, vamos dar um exemplo prático para vocês. Alguém que está com problemas de relacionamentos, que é agora o que eu estou trabalhando bastante aqui na clínica, né? Com grupos de mulheres voltados, até inclusive para mulheres, talvez vocês tenham visto. Aí tem um grupo que vai começar no dia 12, na quarta-feira, dia 12 de março, às 5 horas da tarde, encontros presenciais, uma vez por semana. E ainda temos 2 vagas, se de repente alguém quiser participar ainda desse grupo, né? Eu estou com uma lotação boa já, né? São grupos pequenos, mas para que todas possam participar. Se tiver de alguém aí que queira, que tenha interesse em participar, o valor também ele é mais, né, mais acessível, porque são para mais pessoas, eu consigo trabalhar com mais pessoas durante 1 hora, né? Assim, seria 1 hora específica para uma pessoa, assim eu consigo atender mais pessoas naquele tempo. Então, se alguém quiser entrar em contato, né, aí no chat mesmo, que a gente vai conversar e tira as dúvidas de vocês. Mas voltando à questão do exemplo, alguém que tem problemas de relacionamentos. Quando eu estou, vamos dar o exemplo do marido ou da mulher, né? Estou ali convivendo com o meu cônjuge e aquilo está difícil na vida. Às vezes a gente tem, não existe casamento perfeito, né? Não existe relação perfeita. O que existe são pessoas imperfeitas que se relacionam entre si. Mas o que acontece? A gente traz a imperfeição da gente, né? A minha, da mulher, por exemplo. E o que é imperfeição? Isso não é uma desculpa para a gente dizer, eu sou imperfeita, então eu erro. Né? É quase como dizer, eu tenho diabetes, então eu não posso mais me esforçar de um determinado jeito. Às vezes a gente está se entupindo de açúcar, né? Mas a diabetes lá em cima, mesmo geneticamente não é uma sentença. Eu não me cuido, mas eu uso aquilo como uma desculpa para que eu não precise fazer certas coisas, né? Então eu gostaria que vocês olhassem isso aqui como um primeiro valor a ser pago para sair desse lugar de espera, né? Vamos colocar um outro exemplo antes aí do exemplo prático. Quem aí gosta de ficar esperando? Por exemplo, eu vou de ônibus para tal cidade. Eu tenho que ficar esperando. É legal, gente, ficar esperando alguma coisa, né? Já gera aquela ansiedade, aquele lugar de, eu não, né? É um tempo que eu estou empatando numa coisa que eu podia estar fazendo outra coisa, às vezes dá um atraso e eu fico ali esperando. Então, às vezes esperar, eu não sei vocês, mas quem de vocês aí gosta de esperar? Né? Isso é quase que uma questão do ser humano, que praticamente não existe pessoa que fique esperando de uma forma boa, né? De uma forma produtiva. Parece sempre algo que não está no lugar certo. Então, esperar já é algo que deveria gerar um incômodo. Agora, se eu espero que alguém
me tire daquele lugar, que faça algo para mim, ele vai fazer. Pode ser que a pessoa faça, né? Mas ele vai fazer do jeito dele ou dela. Ele não vai adivinhar o que tem dentro da gente, porque muitas vezes nem a gente sabe. E aí que entra a situação da gente sair desse lugar de espera e buscar a si mesmo para compreender o que me faz mal, o que me faz bem, o que eu quero continuar fazendo, como que eu funciono, como que eu tiro essa viseira da minha vida, como é que eu consigo perceber as coisas de uma forma menos angustiante, por exemplo, com aquela visão de ver tudo negativo. Tem pessoas extremamente com essa dificuldade de olhar o lado bom da vida, mas não é porque elas não querem, não é porque a energia delas é ruim, enfim, vocês podem chamar isso do que vocês quiserem, mas existe uma função prática, que é ficar naquele lugar e aceitar. E aí, se tudo que vem é ruim e eu fico esperando algo ruim, como que a coisa boa vai acontecer? Né? A primeira questão é essa. Como que vai acontecer algo bom se eu só espero coisas ruins? Então aí que entra o que é sintoma, gente. Sintoma é tudo isso que faz a gente ficar parado e que impede a gente de prosseguir na nossa vida, de conseguir ver as coisas com mais alegria, de ver as coisas com mais positividade, porque tudo que a gente vai acreditar vai virar, é uma crença. E às vezes o modo negativo de ver as questões é uma crença limitante, é uma crença negativa que vai me impedir de ir para frente. Porque eu fico olhando para aquilo e sempre esperando algo ruim, né? Então, a questão do relacionamento que a gente estava falando ali, né? É difícil se relacionar. É muito difícil com qualquer pessoa, seja amizade, seja casamento, seja com os filhos, seja com os pais, com irmãos, com amigos, colegas, enfim, sempre vai haver alguma questão ali que vem, né? Que vem às vezes me incomodar. A gente vai dizer, essa pessoa é assim, eu vou sair de perto dela porque ela me faz mal, ela tem uma energia ruim, enfim. A gente usa isso como, às vezes, desculpa de não olhar por que eu estou me incomodando com isso. Onde é que dentro está incomodando, né? E aí a gente pensa, é tão mais fácil colocar a culpa no outro e a responsabilidade é do outro também. Mas aqui a grande questão é, será que é culpa ou é responsabilidade, né? Como que eu vejo a minha vida sendo interferida pelo outro, né? E quando a gente fala de problemas de relacionamentos, aqui nesse exemplo que eu estava querendo colocar, existem num casamento, num casal, numa relação amorosa, aqui que é o exemplo da vez, sempre vai haver o outro que vem de uma outra história, né? Esse outro, ele teve uma família, ele teve um desenvolvimento, aprendeu uma forma de amar diferente da minha, né? A minha forma de amar, mesmo às vezes tendo irmãos, sendo criado pelos mesmos pais, também pode ser diferente, porque diz da forma como eu me desenvolvi, como eu sou. Cada um é quase como um chassi de carro, a gente tem uma marquinha que é só nossa, que nos difere do resto do mundo. Gente, está fazendo sentido aí para vocês? Me respondam aí no chat com um positivo, que seja, ou um não, tá? É bem importante para eu entender se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer com tudo isso hoje, tá? É bem bacana ter essa resposta, tá? Então, pessoal que está chegando aí, hoje a gente está falando sobre sintomas, sobre como perceber o que eu posso fazer para mudar, para não ficar olhando a vida sempre com negatividade, sempre esperando o pior, né? Isso é uma forma, às vezes, da gente não perceber que a gente está vendo a vida dessa forma e como mudar isso, né?
Então, quase sempre as pessoas que não querem fazer nada, que vão dizer, isso é muito esforço, eu vou continuar esperando do outro, elas não vão nem querer escutar essa conversa aqui, né? Elas vão ficar um pouquinho e tchau. Ok, tá tudo bem. Mas existem pessoas aí no mundo que já procuraram por todos os lados essa solução mágica, né? De dizer, eu vou deixar os meus problemas de lado e não vou mais sofrer com isso, é só jogar no lixo. Que bom se fosse, né? Só jogar no lixo, só escolher, dizer, eu não quero mais e tá tudo bem. Não é tão simples assim, porque a gente não sabe nem o que é jogar fora, né? Às vezes a gente vai jogar fora, como tem um ditado, joga o bebê com a água do banho. Você só quer jogar água suja fora, mas você acaba jogando as coisas boas também, porque tá tudo ali muito misturado. E como saber aonde que tá misturado? E aí que entra essa questão de querer sair desse lugar, né? Escolher dar esses passos para frente, dar essas viradas na vida e perceber que cada um é responsável por esse movimento, que essa espera do outro, ele vai vir, sim, sempre vem, né? Sempre vem a resposta do outro, mas nem sempre a resposta que cada um quer, que cada um, vamos dizer assim, quer não, porque às vezes a gente quer esperar do outro e quer que ele faça aquilo que faz bem pra gente, mas como é que ele vai saber que isso faz bem pra gente? Ele vai fazer o que faz bem pra ele. Por exemplo, vocês aí, só um exemplo prático, quando vocês vão comprar um presente para alguém, né? Vou numa festa de aniversário de uma amiga minha e tal. Eu conheço a minha amiga, mas eu chego lá eu vou comprar o presente e olho uma coisa assim, nossa, isso é maravilhoso, né? Que coisa bonita isso, nossa, é lindo, eu vou levar isso. E aí às vezes a gente chega lá e dá aquele presente, né, que a gente achou tão maravilhoso, tão importante, e a pessoa às vezes nem liga, né? Não tá nem aí para aquilo. E aí eu fico pensando, puxa vida, eu gastei o maior dinheiro, aquilo foi tão importante, eu queria tanto ganhar isso um dia, e eu dou para a pessoa e ela nem liga, ela nem deu bola. Por quê? Porque a gente escolhe baseado naquilo que é bom pra gente, naquilo que é legal pra gente, que eu gostei, né? É difícil a gente comprar um presente, a gente tá lá num grauzinho mais de sair de dentro de si, perceber o outro, para querer agradar o outro. E a gente nunca vai acertar. Mesmo prestando a maior atenção, por quê? Porque a pessoa está sempre em constante evolução, ela nunca vai ser a mesma. Então, essa não ser a mesma pessoa é que faz com que a gente nunca acerte, né? E a pessoa vai ficar ali decepcionada, porque vai pensar, poxa, a vida é minha amiga, conhece tantos anos, e isso acontece também em relacionamentos de casal. Eu espero, meu marido, minha mulher, já me conhece há tanto tempo, mas ele me deu uma coisa nada a ver, né? Mas será que era nada a ver mesmo? Ou aquilo diz da pessoa que deu o presente. Então, por isso que a gente espera o milagre do outro, ou aquela solução que o outro traga, que melhora a nossa vida, mas ele vai trazer aquilo que ele acha que seria bom, baseado no que ele gosta ou não. E aí que entra a frustração, porque a gente começa a se frustrar, querer cobrar do outro um resultado que ele não tem condições de dar, e muitas vezes a gente é cobrado uma solução assim que também não é capaz de dar, porque nós somos diferentes. E aí que entra, será que eu aceito o que o outro pode me dar? Ou isso não é suficiente para mim? E aí que entra essa questão de sair da zona de conforto. Então, se eu noto que tem algo que ainda me incomoda, que está ali sem sintoma, e aí o que eu faço? Eu continuo esperando, me frustrando até o ponto de eu querer jogar o bebê com a água do banho. Eu vou dizer, não, essa pessoa não me entende, ela não me conhece, ela não me ama, ela não sabe nem do que eu gosto. Ou de repente,
também estou mudando tão constantemente que de repente o gosto que essa pessoa acreditava que eu tinha já mudou. E às vezes ela está querendo agradar uma pessoa que eu fui há um tempo atrás, porque a gente está em constante evolução. Então, onde é que está a solução? Será que está em esperar do outro? Ou está em eu me movimentar desse lugar de espera e buscar aquilo que realmente me faz bem? Porque se eu sei o que eu quero, e aí também tem uma outra coisa importante, eu preciso saber o que eu quero, o que eu gosto, o que me faz bem, para ir buscar. Senão eu vou estar entrando naquela vibe de novo de enxergar. E como é que eu vou saber o que, que eu quero, o que, que eu gosto? E todo mundo pode dizer, não, mas eu não conheço, eu sei o que eu quero. Aí entra a questão, será? Será que tudo que eu digo que eu quero mesmo? Ou às vezes eu estou camuflando meu querer em outra coisa porque eu não consigo assumir ele. Né? Então são muitas questões que sozinho a gente não dá conta. A gente não consegue tirar do caminho aquilo que, que a gente precisa enxergar por si só, mas não é sozinho. A gente precisa dessa ajuda de quem conhece mais a fundo, de quem sabe o que fazer, é técnica, é conhecimento, para poder sair desse lugar, senão a gente perde. A gente acha que, por exemplo, terapia é algo muito caro, né? Não, vou pagar outra coisa, vou lá comprar uma coisa para mim que eu me satisfaço do mesmo jeito. Tá, ok, satisfaz ali naquele momento, mas e lá na frente? Será que não vai voltar isso como um sintoma? Eu preciso de novo, aí entra a compulsão. Até em compulsão por compras, por várias coisas, você gasta uma energia imensa. Você trabalha para conseguir aquele dinheiro, para conseguir aquela coisa que você acha que vai te satisfazer, e aquilo vira uma bola de neve. Né? Porque cada vez você precisa mais e mais e mais, entra numa compulsão. E aí entra as questões todas, né, de compulsão alimentar, que também entra como sintoma, né? Não é uma doença vista aqui pela nossa concepção. A compulsão ou não querer se alimentar, né? Comer demais ou muito pouco, as questões com bebida, com jogos. Hoje está tão em voga a questão da compulsão de jogos, é um sintoma. Eu estou usando isso para me satisfazer de uma forma, mas por quê, né? Eu estou vendo aquilo assim. Por quê? Porque eu não consigo perceber o que tem do lado que está me fazendo agir assim. Então, é inúmeras as questões de sintomas. E isso, ao longo do tempo, de tanto a gente reagir da mesma forma, a gente vai começando a adoecer fisicamente também. Porque a gente vai entrando em conflitos internos de frustração, porque eu vou atrás daquilo que eu acho que me faz bem, mas quando eu chego lá, puf, passou, né? E aí eu busco, e tem uma questão bem mais profunda que não cabe aqui falar, né? É uma questão teórica, a gente tem um conhecimento mais amplo disso, né? Mais genérico, para entender o que é a sintomatologia, né? O que pode ser um sintoma. E como que eu vou entender que sou eu que tenho que tomar essa atitude comigo mesmo, de ir em busca e sair desse lugar de perceber a minha vida daquele único foco, né, do exemplo que eu coloquei, daquele utensílio que a gente às vezes coloca nos animais para que eles não vejam nada do lado. Então, às vezes, a nossa vida, o nosso modo de aprender sobre a vida, os nãos em excesso, fazem com que a gente não consiga se permitir a olhar a vida com mais amplitude. A gente fica preso na percepção só aqui. Né? Por isso que eu coloco esse exemplo aqui, porque você não consegue ver do lado. Então, à medida que a gente vai percebendo tudo isso, a gente vai começando a afastar um pouquinho as questões. Mas isso, para fazer sozinho, é bastante difícil, né? Eu diria que é impossível. Mas, para isso que essa live hoje está acontecendo, para a gente começar a perceber aonde que estão os nossos entraves, o que é um sintoma,
O que a minha vida pode estar apresentando que está me limitando, né? Eu quero tanto, mas eu chego ali e não consigo, e eu adoeço. E aí eu bambeio diante das coisas. E também tem outra coisa interessante que me veio agora. Quantas vezes a gente quer tanto uma coisa, mas quando a gente chega lá e consegue, a gente amolece, a gente fica com medo de pegar, né? A gente dá uma desculpa. Ah, não, puxa vida, não é o momento. Ou qualquer desculpa, né? Já aconteceu isso com vocês? E a gente vê, não, isso aí não era a hora certa, tem que esperar um sinal de alguma coisa. Alguém tem que me dizer, vai lá, pode fazer que vai dar certo, senão eu fico com medo. Será que isso também pode ser considerado um sintoma? O que vocês acham? Querem responder aí? O que vocês me dizem? Será que pode ser um sintoma isso também? Ou não? Isso é só uma questão aí aleatória que acontece na vida, né? Então, a nossa mente, as nossas emoções, elas têm, elas têm uma função assim esplêndida e maravilhosa. Mas o que a gente faz? A gente fica com medo dessa imensidão, desse conhecimento. E a gente às vezes prefere ficar ali naquela zona de conforto, na expectativa de que a solução apareça. Mas a solução é movimento. E se eu não decido sair desse lugar que me prende, se não é uma escolha minha de andar para frente, de não ficar mais esperando, de querer tirar essa viseira, né, que limita a vida, que nos adoece em todos os sentidos do nosso ser, né, tanto emocionalmente como às vezes até espiritualmente, né, a gente acaba, porque nós não somos um ser partido, nós somos uma mistura de, de questões, né? A gente tem o nosso lado espiritual, nós temos o nosso lado emocional, nós temos o nosso lado racional, nós temos o nosso lado físico, né? E tudo isso faz da gente um ser. E a gente está querendo sempre separar e tratar por lados aleatórios. E por que eu estou frisando tanto nessas lives ultimamente? Estou aqui falando para vocês sempre. Para olhar mais para o lado emocional. Às vezes a gente olha para o lado mental e quer resolver tudo com a razão, que era aquilo lá do início da live, dizer assim, aquele pensamento positivo e tudo vai dar certo, vamos jogar fora tudo negativo, tudo que. Mas na prática não dá certo. Eu vou lá, tento, faço e fico forçando, meditando, fazendo aquilo tudo, mas não anda. E por que não está andando comigo? O que eu estou fazendo errado? A gente não entra nessa neura, deixar que a gente está fazendo tudo errado, que só o outro que consegue, que tudo dá certo só para o outro. E aí eu fico ali, sem dormir, às vezes de noite, sofrendo por antecedência, remoendo questões, mas no fundo não tem nada a ver com o outro, tem consigo mesmo. E é esse movimento que todas as pessoas do mundo podem fazer. Mas é preciso escolher, é preciso pagar esse preço para sair da zona de conforto e dizer chega. Só que às vezes a gente só diz esse chega quando olha, já está tudo lá embaixo. A gente tem que chegar no fundo do poço para dizer chega, né? E aí, quando a gente começa a limpar aquilo que está em excesso, normalmente a maioria do que a gente carrega não é nosso, é daquilo que a gente aprendeu, né? A gente acaba assumindo papéis, assumindo funções que muitas vezes não são nossas. E o que eu digo com isso? Às vezes a gente se identifica projetivamente. O que é isso, meu Deus do céu? É função do inconsciente. Por exemplo, quando a gente cresce num lar onde a mãe ela era muito submissa, né? E às vezes o pai um pouco mais autoritário. E aí muitas meninas, eu não digo aqui todas as mulheres, mas muitas mulheres se identificam com a mãe e acabam agindo da mesma forma para protegê-la do pai, né?
E aí entra naquela questão de viver com submissão, de encontrar homens que façam com elas o que a mãe viveu. E aí você pensa, não, eu tenho dedo podre, não sei o que, entra a questão do relacionamento novamente. Tudo na nossa vida gira em torno dos nossos relacionamentos. Tudo. Por quê? Porque a nossa história começa com um relacionamento. Relacionamento lá na gestação, lá com a nossa mãe, onde a gente aprende sobre o amor. E como eu aprendo sobre o amor ao longo da minha história? O que o outro me ensina, mas a forma como eu também aprendo sobre isso. Como eu uso essa informação, né? E essa responsabilização. 50% de cada lado, mas a gente quer colocar o quê? 90% no outro e a gente é só uma parcelinha pequena. Não é assim. Não é doído olhar para si mesmo. Olha só como é libertador. Eu sou o responsável por aquilo que eu posso ou não fazer. É simples. Então, olhar para isso é uma grande descoberta. Aí, até essa questão da viseira cai por terra. Porque aí eu percebo que o poder está na minha mão. Mas como que eu vou fazer isso? Né? Sozinho é difícil, né? Mas é aí que entra quanto eu estou disposta a pagar o meu tempo, o meu esforço, as minhas escolhas para chegar onde eu quero. Quando eu deixo na mão do outro, eu vou chegar onde o outro quiser, onde eu quero. E aí, por isso que a gente adoece, porque a gente se torna dependente do outro. E aí entra a dependência emocional, que é outra questão do relacionamento. Né? Então a gente vê que tudo volta na questão dos relacionamentos, na forma do próprio amor. O que eu espero do amor? Não vem ali da forma como eu aprendi e acredito que deveria ser. Então, gente, ficaram com a pulguinha atrás da orelha, deu uma aberturazinha aí na percepção de vocês sobre o que é um sintoma, o que pode gerar um conflito, da onde isso vem, o que vocês podem fazer. E primeira, antes de terminar aqui, eu gostaria de parabenizar todos que entraram na live, mesmo que ficassem só um pouquinho, já valeu a intenção, já diz dessa vontade de buscar e encontrar a si mesmo, a encontrar a própria solução e parar de esperar do mundo uma resposta positiva. A resposta positiva vem no momento em que você se dá a própria resposta e diz, vamos lá, vou fazer acontecer, tá? E lembrando mais uma vez aí, gente, que eu estou com grupos terapêuticos para mulheres exclusivos. Se você conhecer alguém aí, ou mesmo você que já fazer, ainda tem vagas, umas pouquinhas vagas aí para quarta-feira. Vamos começar no dia 12 de março, às 17 horas, né? Temos bem pouquinhas vagas para serem encontros assim interativos e que todos possam aproveitar, tá bom? E daí para frente, lá para o final de março, eu vou lançar umas terças-feiras à noite, tá? Mas é uma questão assim bem importante porque é um iniciozinho da gente começar a perceber aonde que estão as nossas questões, né? O grupo terapêutico tem essa função para a gente perceber, começar a dar os primeiros passos em busca de si. Então, o tema vai ser sobre os relacionamentos, a gente vai abordar todos os relacionamentos, todas as formas de relacionamentos, né, assim as principais, para cada uma ir percebendo em si mesma como que isso funciona, onde que está a própria responsabilidade, onde que entra a responsabilidade do outro, enfim, tá? Fica aí a dica, esse grupo vai durar mais ou menos 3 meses no máximo, tá? A menos que as pessoas queiram ficar um pouquinho mais no meio, eu acho que já fica um pouquinho mais pesado para continuar com a temática, tá bom? Espero que de alguma forma essa live mais curtinha hoje tenha deixado vocês com mais vontade ainda de procurarem a si mesmas, a darem um novo olhar, sem esperar que tudo se resolva magicamente, sem esforço. Tem esforço sim, mas quanto esforço a gente coloca às vezes em coisas que é investimento no outro, esperando que o outro retorne esse investimento na gente,
E às vezes há sempre uma frustração. Ninguém é alguém sozinho. Nós só existimos com o outro e para o outro, mas não em codependência. Não precisamos ter essa dependência emocional de esperar que o nosso mundo só funcione se o mundo do outro funcionar. O meu mundo funcionando aqui dentro internamente vai fazer com que todas as outras pessoas também consigam funcionar melhor. Porque aí cada uma, eu costumo colocar um exemplo bem bobinho assim, de um furo na parede. Quando alguém está num quarto escuro, não se consegue enxergar uma luz, né? Tá tudo um breu. Aí quando uma pessoa começa a se movimentar, encontrar a si mesma e fazer por si mesma o que ela quer fazer, isso tem a ver com tirar as pedrinhas do próprio caminho, tirar as dependências, perceber onde é que elas estão, esse movimento todo, poder ter relacionamentos sólidos, saudáveis, amor de verdade, né? Aquele amor que só você quer aí. E isso também contém quebrar fantasias desse amor idealizado que a gente aprende socialmente. Você viu como tem tanto assunto que a gente quase não consegue terminar a live de tanta coisa que vai surgindo nessa questão dos relacionamentos, né? Parece que é só, eu não tenho problema de relacionamento. Eu pergunto, existe alguém no mundo que não tenha problemas de relacionamentos? Pensa aí na tua vida, pensa. Aí você vai ver que isso é um sintoma, né? E esse sintoma tem sim como ser resolvido. Mas é preciso pagar o preço por isso, sair da zona de conforto, dizer vamos lá. Chega dessa droga, não quero mais isso, quero uma coisa boa para mim, aquilo que eu quero mesmo. E assumir essa responsabilidade desse querer. Aí as coisas já começam a se movimentar. E aí, como eu estava falando do exemplo da luz no quarto escuro, quando uma pessoa começa a se movimentar, ela se torna um furinho na parede. Um furinho onde eu vejo luz, onde os outros que estão no escuro veem luz. Né? E aí todas, acontece como uma mariposa no foco de luz, todas vêm ao redor, porque todas querem aprender, elas não querem tomar a luz de ninguém. É impossível alguém tirar a tua luz. Se você sabe acender a tua lâmpada, ninguém tira a tua luz. Fica isso como finalização. Acredita nisso. E vem cá, vem acender a tua luz. Beijo e até a próxima.